Olá, turma. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser sobre o modo pressão controlada. Nós vamos falar sobre o modo ventilatório controlado à pressão. Eu vou espelhar aqui o simulador do Hamilton G5 no modo PCV. A gente vai falar de cada item. Bom, rapidamente, compartilhando aqui a tela. Eu vou só parar aqui o meu vídeo, tá bom? Beleza. Vou expandir aqui a tela. Beleza, tudo certo. Vamos lá. Modo pressão controlada aqui nesse ventilador. Vamos lá. De cara, o que esse ventilador ele entrega para a gente de controle ou monitorização? Nesse modo aí, pressão controlada, ele não te entrega aquele valor de pausa, ou seja, ele não está te dando ali o item adicional pressão de pausa, ou seja, para você calcular a pressão de platô através de um adicionar de uma pausa inspiratória. Ele geralmente, às vezes, dá ali com uma forma às vezes de forma automática, através do método mínimos quadrados, que oferece também essa forma. Vamos lá, eu vou abrir aqui todos os itens, tá? Eu vou confirmar e depois eu vou falar de cada um deles de forma interessante. Então, primeira coisa, né? Você tem que ajustar a altura do paciente. A altura do paciente pelo peso predito, ele já te ajuda com isso. Vamos ventilar um paciente ali de um pouquinho mais alto, ó, 70 quilos, tá? Para fazer ali, você sabe, conhece a aula 1 de modo volume controlado, você ajusta o volume corrente pelo peso predito, tá? Sobre as aulas, nós falamos de modo volume controlado, vamos falar agora de pressão controlada. Vai ter uma terceira aula falando um pouquinho de ventilação mecânica protetora, itens bem básicos, tá? Como acomodar o volume do pulmão funcional nos pacientes com baixa complacência, alguns itens bem interessantes, ajuste de PIP em algumas condições e vou falar um pouquinho de gasometria e ajustes ventilatórios, tá bom? Então, basicamente, a aula de hoje é modo pressão controlada. O meu paciente é um paciente adulto do sexo masculino, como está marcado aqui, de 1,74 m, então o peso ideal dele é 70 kg. 70 vezes 6, então o meu target, meu alvo, está em torno de 420 de volume. Então, eu vou perseguir esse volume e eu vou iniciar a ventilação. Beleza. Ele tem um cálculo automático do platô, é meio até um pouco desconhecido, porque se eu baixar aqui o tempo expiratório, só para a gente realmente perceber se ele vai calcular o platô de uma forma diferenciada. Ele sempre está falando que o pico é igual, só está aqui o alarme, um minutinho. Volume corrente, um minutinho. Passando quase 1000 ml. 700 ml, beleza. Então, estamos aqui. Ele continua dizendo que o pico é igual ao platô e isso é um pouco discordante, já que a curva não encosta na linha zero. Então, assim, o platô não é igual ao pico. Então, ele calculou pelos metros mínimos quadrados, então não está interessante essa monitorização em igualar o pico igual ao platô. Então, nessa máquina é mais interessante fazer no modo cálculo de mecânica no modo VCV, já que ele não está permitindo aqui gerar uma pausa inspiratória. Deixa eu ver como é que está meu paciente aqui, a gente fala cada item. Vou tirar o esforço desse meu paciente, ele está em 0 esforço, ele está completamente sedado e não tem resistência de vias aéreas, é mínima 5. Vou colocar ele numa complacência mais limítrofe, 50 ml, mas ainda é muito boa. 50 ml por centímetro de água é muito boa. Tá, beleza. Então tá aqui meu paciente. Vamos lá, gente. Como ajustar cada item? Primeira coisa, item número 1, FO2. Você vai ajustar esse item FO2 baseado na saturação, entendeu? Vamos supor que meu paciente aqui agora, ele se encontra aí por volta de uma saturação de 99, uma saturação ali alta, entendeu? Alto risco de gerar hiperóxia. Então, o que eu devo fazer, Marta, aqui nesse primeiro instante? O que você deve fazer nesse instante é o seguinte, é baixar FO2
pela saturação alvo. Qual é a saturação alvo do meu paciente? De 93 a 96. Essa é a minha saturação alvo. Então, eu baixo 45 e observo a saturação. Marlon, vamos dizer que meu paciente ainda está saturando 98. Baixar também ainda mais. Meu paciente ainda está saturando 97. Eu vou baixar ainda mais. Meu paciente ainda está saturando 97. Baixar ainda mais. Agora, meu paciente está saturando 95, 94. De ótimo tamanho, tá? Excelente. Então, estou com 30 de oxigênio. Então, a FO2, a fração inspirada de oxigênio, eu oferto olhando uma saturação. É utilizando a PaO2 ideal do paciente? Jamais. Utilizando apenas a PaO2 gasométrica? Jamais. É suficiente olhar a saturação periférica e triar a FO2 baseada na saturação. Lembrando que 97% do oxigênio é ligado à hemoglobina e vai saturando os seus sítios, gerando então a saturação periférica de oxigênio, tá bom? Então, o suficiente, tá bom? Tranquilo. Marde, a PIP. A PIP inicial de 3 a 5 pelo consenso, por quê? Nós explicamos na aula passada que quando o indivíduo recebe algum grau de sedação, principalmente quando ele está entubado no tubo orotraqueal, esse grau de sedação desse paciente é o seguinte: esse grau de sedação gera o aumento do recuo elástico do pulmão em relação à caixa torácica, fazendo que haja perda da capacidade residual funcional. Então, o pulmão se recolhe mais rápido que a caixa torácica, gerando, então, algum grau de colapso. Esse grau de colapso vai diminuir o volume expirado, o volume de reserva residual e reserva expiratória, que formam, então, a capacidade residual funcional. E eles observaram que se você adicionar uma PIP de 3 a 5 centímetros de água, esse valor de PIP de 3 a 5, você consegue, então, retornar a capacidade residual anterior que o paciente tinha antes de ser entubado. Ah, tá, beleza, mas deixa eu entender. Eu coloquei a FO2 baseado na saturação periférica, eu botei a PIP baseada, olha que interessante, a PIP baseada nessa fisiologia do recuo elástico, adiciono inicialmente 5, perfeito. Você ajusta como a frequência, Marde? Voltando aqui, frequência. Eu ajusto a frequência baseada no volume minuto. Volume minuto inicial do paciente em torno de 6. Então, eu vou baixar aqui a frequência aqui para 12, um valor mais baixo, deixar no limite meio inferior. Ele está com uma pressão de 12. E perceba que o volume minuto ainda vai continuar alto, acima de 10 litros por minuto expirado. Então, um volume alto. Calma, Marlon. Então, o que está errado aqui? Por que eu não devo baixar mais a frequência para alcançar o volume minuto de 6 seria o ideal? Calma. A pressão controlada, gente, lembre o seguinte, no modo volume controlado, você adiciona o volume de cara que você quer que aquele paciente alcance. No modo pressão controlada, não. Essa é a pequena diferença. Você adiciona a pressão e olha o volume. Qual o volume alvo desse paciente? Né? 420? Então, se com 15 de pressão ele está gerando 732, 10, ele está gerando quanto? Eu baixei para 10 aqui, a pressão. Então, coloquei uma pressão de 10 aqui nesse paciente. Bora ver o que vai acontecer com o volume. Automaticamente, o volume vai cair. Está caindo, 680. Você tem que esperar a acomodação, tá? As máquinas têm um delay ali de acomodação. A pressão ainda continua caindo, sim ou não? O volume, desculpa, sim, o volume ainda continua caindo, mas aparentemente esse volume ainda continuará alto. Opa, ainda está caindo, mas o volume ainda está alto. Vou achar essa pressão aqui por volta de 8. Deixei a pressão agora em 8. Temos uma PIP de 5, uma pressão de 8, gerando então uma somatória ali de 13 centímetros de água. Está próximo do nosso volume alvo, 420. Vamos observar se ele vai alcançar o volume alvo do meu paciente. Vamos lá, estou com uma frequência de 12, uma pressão de 8, uma PIP de 5. Então, Mário, o que tu faz primeiro? Ajusta a frequência ou ajusta a pressão? Eu ajustaria logo a pressão. E coloca a pressão e ajusta o volume. Bora ver, ó, caiu um pouquinho o volume, ó, caiu abaixo, 409, vou subir um ponto a pressão aqui, observar agora. Aumentei para 9 a pressão e observar o volume alvo dele. Você vai subir de novo. Tem um atraso sempre. Beleza, está subindo, ó. Tá com 404 de volume. 410, lembrar que eu estou no modo pressão controlada. Lembre disso, gente. O modo pressão controlada, você controla a pressão, mas não controla o volume e não controla diretamente o fluxo. 422, tá bom, tá ótimo ali o volume desse meu paciente. Um pouquinho mais alto, mas tá bom, não está ultrapassando demais, ele não tem esforço. Então,
É um paciente normal, sem esforço, tá tranquilo. Beleza, 440, 435. Com 408 ficou um pouco mais baixo, né? Abaixo de 400. E com 9 chegou por volta de 440. Tá bom. Marli, e agora? Vou ajustar a frequência. Com a frequência de 12, esse meu paciente está fazendo 5,3 de volume. Eu teria de bom tamanho, mas vamos colocar como alvo o nosso volume minuto de 6. Então, eu vou aumentar a frequência para 14 e alcançar o tal de volume minuto ideal de 6. Olha o que vai acontecer quando eu aumentei a frequência para 14. Então, vamos lá. A FO2 baseado na saturação periférica. Inicialmente, você coloca uma PIP para observar ali como está o recuo elástico. Você adiciona de 3 a 5 centímetros de água. A pressão controlada, no modo PCD, você ajusta observando o volume-alvo, gente, do paciente. Qual o volume-alvo dele? Baseado no peso predito. Ele tem 70 quilos, 70 vezes 6, 420. Você pode usar de 6 a 8 ml por quilo, tá, gente? Você poderia usar 8 ml por quilo também. 8 vezes 70 daria 560. Mas você tem que sempre ser mais gentil com a ventilação mecânica. Então, dê preferência para usar 6 ml por quilo. Só em raros casos você usa 7, você quer acomodar mais fluxo, o paciente está um pouquinho mais com fome daquele fluxo, você pode adicionar 7 ml por quilo até 8 ml por quilo. Mas lembrando que a gente está sempre ventilando com volumes mais baixos, isso principalmente em pulmões críticos, pulmão com síndrome de desconforto respiratório agudo, diminui mortalidade. Então, volume mais baixo, 6 ml por quilo. Então, vamos lá, Marcos, deixa eu ver se eu entendi. A FO2 baseada na saturação periférica. A PIP eu vou adicionar inicialmente 5, você vai me falar não, depois ali como fazer para aumentar ou reduzir essa PIP, quando eu devo aumentá-la. A pressão controlada daquele paciente, eu adicionei ela, fui tateando, aumentando, diminuindo ela, olhando sempre o volume corrente-alvo, que é em torno de 420. Quando eu coloquei 8, ficou abaixo de 400. Quando eu coloquei 9, ficou ali próximo dos 420. Lembrar que o volume não é controlado e o fluxo também não. Ele está com fluxo acima de 50 litros, a gente observa aqui uns 60 litros, quase 70 litros de fluxo. Mas não é controlado, é um fluxo também que pode variar. Eu vou explicar depois por quê. A frequência expiratória você aumenta e diminui ela baseada no volume minuto. E agora vamos falar um pouquinho do tempo de enchimento. Essa aula vai ficar um pouquinho bem legal falando de tempo expiratório. Na outra aula eu mandei você meio que decorar o tempo expiratório de 0,8 ao 0,2, porque eu estava no modo volume controlado onda quadrada. Olha que coisa interessante sobre esse modo pressão controlada. Eu não consigo dar o congelar aqui nesse software, mas vamos lá. Vou abrir a aba controles. Como é que eu devo ajustar o tempo expiratório? Marli, perceba o seguinte. Eu estou aqui basicamente com um tempo expiratório de 1,02 segundos. Eu estou com um tempo expiratório por volta de 1 segundo. Eu estou com um tempo expiratório de 3,27. Eu estou com uma relação de 1 para 3,2. O que é isso? Para cada um tempo expiratório, eu tenho basicamente o triplo do tempo expiratório, gerando um tempo total de quase 5 segundos, 4,2 segundos. Então, a cada 4,2 segundos tem um ciclo completo, né? O ciclo de índice e expiração, com disparo, fase in, ciclagem e fase ex, com 14 de frequência, né? Vamos lá, mano, um pouquinho mais. Me fale mais sobre esse tempo expiratório. Quanto ao tempo expiratório, gente? 1,2. Eu vou abrir aqui meu vídeo e vou relembrar você algo interessante. Como a ventilação mecânica tenta se assemelhar com a respiração espontânea. Então, eu vou abrir aqui meu vídeo aqui. Abrir meu vídeo. Vamos lá. Olha que coisa interessante. Gente, observe aqui para mim. Na respiração espontânea, também existem 4 fases. Forma rápida ou fase automática, existe eu quero inspirar, eu inspiro, eu vou fazer a transição da ins para ex e a fase exalatória. No ventilador é chamado de disparo, fase in, ciclagem e fase ex. Perceba que a nossa respiração é muito parecida com isso. Então, vou lá. Eu quero, eu inspiro, a ciclagem ou transição e eu expiro. Perceba que não tem pausa entre a ins e a ex. Tipo, se você colocar uma pausa entre a ins e a ex nesse momento de ciclagem, o que acontece? Vai causar um desconforto para aquele paciente. Então, eu devo olhar o gráfico. No modo pressão controlada, eu vou dar um pause aqui no meu vídeo novamente. O que acontece? No modo pressão controlada, a curva ela é descendente. A curva de fluxo ela é descendente, alguns chamam de desacelerada. O que acontece? Perceba onde estão as fases, Marli, do ciclo respiratório. Aqui está o disparo, aqui está a fase ins, a ciclagem está bem aqui, e a fase exalatória.
Perceba que o paciente não aproveita toda a fase inspiratória, porque tem no final da fase inspiratória uma pequena pausa. Ou seja, o que é essa pausa? Esse pequeno degrau é quando a curva de fluxo encosta. Mardi, me mostra de uma forma melhor isso daí. Vou mostrar aqui. Vou baixar um pouco a frequência para ficar mais visível isso. Vou fazer o seguinte, vou aumentar o tempo inspiratório. Está 1.19, tá? Eu vou aumentar o tempo ins para 1.4. Está aqui, 1.39. Está muito bom. Eu vou confirmar aqui, ó, tá 1.39 na lateral, tempo inspiratório. Olha o que vai acontecer agora, para você perceber. Perceba que a curva encosta, ó, na linha de base. O que está acontecendo aí? O paciente está disparando, eu quero, eu inspiro, eu tenho uma pausa e eu expiro. Gente, se você tivesse respiração espontânea, seria muito desconfortável para o paciente. O que você quer me falar, Marta? Eu quero falar o seguinte, que você está colocando pressão no sistema, mas não tem fluxo, porque o paciente já encheu o que ele queria encher, e você está com o tempo superior do paciente. Ah, entendi. Então, há uma maneira de encontrar o tempo expiratório ideal do paciente? Sim. Como é que você deve fazer? Você joga o tempo expiratório. Se causar uma pausa, você deve fazer o quê? Reduzir. Ó. Vou reduzir o tempo expiratório para próximo de 1 segundo, onde estava ainda há pouco. 1.4. Perceba que com 1.4 segundos, o degrau reduziu. Mas ainda há um degrau, ou seja, ainda há um encostado da curva aqui. Então, quer dizer que ainda tem uma pausa entre a ins e a ex. Isso não é benéfico. E eu devo baixar mais o tempo ins. Baixei para 0,96. Olha o que está acontecendo agora. Observe a curva. Disparo. Opa, perfeito. Agora já não encosta na curva. Se você quiser um pouquinho mais, ser mais visual, vou reduzir um pouco mais no tempo ins. Para você perceber que não encosta na curva. Observe agora. Ah, Mari, então, agora sim. Então, esse é o tempo ideal do paciente? Sim. Esse é o tempo que tem disparo, fase ins, não tem pausa entre a ins e a ex, que é a ciclagem, e a fase aleatória. Então, esse paciente, ele tem de tempo ideal em torno de 0,9 a 0,96. Esse é o tempo expiratório ideal dele. Não está querendo me falar, Mari, que eu posso encontrar o tempo expiratório ideal, principalmente quando está em curva de fluxo descendente, sem mesmo conhecer o paciente. Sim, você vai olhar a mecânica dele, você vai olhar como se comporta a curva de fluxo daquele paciente. Esse paciente está desperdiçando o tempo expiratório, que você poderia utilizar para exalar esse paciente, e pode gerar alterações de assincronias, tanto de ciclagem como de tempo expiratório, causada porque você está colocando um tempo expiratório excessivo. Então, eu devo fazer como, Marta, no tempo expiratório? Você joga o tempo expiratório para cima um pouquinho, causou a pausa dinâmica, causou esse degrau, você vai reduzindo o tempo expiratório até zerar esse degrau. Ah, perfeito. Então, você colocou 1.4, você viu o degrau, 1.2 tinha degrau, 1 segundo ainda tinha degrau. Quando caiu na casa de 0,9, o paciente não houve degrau. Perceba algo interessante, que quando eu reduzi o tempo expiratório, no modo pressão controlada, já alterou o quê? O volume corrente. Perceba isso, interessante. Então, no modo pressão controlada, olha como ele é um modo diferenciado. Eu controlo apenas a pressão, aqui em cima. A pressão não muda, 9,5 está dando 14. Mas eu não controlo o volume. Se o tempo expiratório aumentar, esse paciente pode ganhar volume se ele tiver tempo ainda para encher. Se eu diminuir o tempo expiratório, esse volume pode cair. Olha que exemplo. Vou baixar ainda mais o tempo expiratório desse paciente. Vou gerar para 0,7. 0,70 aqui do lado. Ó, o tempo expiratório desse paciente. Ele não tem esforço. Ele está aceitando tudo que eu estou fazendo. Perceba que o tempo expiratório agora vai reduzir drasticamente. Ó. Desculpa, o volume corrente vai reduzir ainda um pouquinho mais. Ó. Por quê? Ó? Porque esse paciente ainda tem tempo para encher. Ó. Não está encostando na curva. Ele ainda tem um pedacinho de tempo expiratório aproveitável. Entenderam? Então, o tempo expiratório, ele influencia, sim, no volume corrente no paciente no modo pressão controlada. Se não estiver encostando na curva, isso sim pode gerar ainda ganho de volume, ou se você baixar o tempo expiratório, perda de volume. Então, Marco, eu falo o seguinte, se eu aumentar o tempo expiratório, aumenta o volume? Depende. Aumenta o volume se o paciente não estiver encostando na curva, não estiver gerando degrau, ao tiver espaço para gerar fluxo. Se você baixar o tempo expiratório, mas pode cair volume? Pode cair volume se o paciente já tiver no tempo expiratório ideal, você estiver reduzindo esse tempo expiratório. Perde volume, eu perdi quase 20 ml. Ah, mas qual é o tempo expiratório ideal? O tempo expiratório ideal é aquele que aproveita toda a curva, mas não gera degrau. Ó. Aqui próximo de 0,9, tá? Com um tempo ideal. Estou gerando uma boa curva de fluxo, não estou gerando degrau, ó, não está encostando, está próximo, mas não está encostando. E meu volume vai subir, ó. Perceba que ó, subiu o volume corrente. Por quê?
eu estou dentro do tempo expiratório ideal e eu estou alcançando o volume corrente ideal. Beleza, Marco? Então, o modo pressão controlada, eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado. Sim, deve ter cuidado assim com o volume, deve ter cuidado com a curva de fluxo, deve ter cuidado muito maior com o tempo expiratório. Tudo bem? Percebeu agora que o volume minuto também deu uma caída. Eu precisaria aumentar ali a frequência expiratória. Perceba que quando você mexe na frequência respiratória, olha o que aconteceu. Vai alterar também, ó. Opa, altera o tempo expiratório, tá? Porque esse ventilador aqui, o tempo expiratório não é fixo, ele altera também a relação. Então, devo voltar lá para 0,93. Eu mexi na frequência, observe o tempo expiratório, porque isso pode causar um desarranjo no tempo expiratório. Perceba que quando eu aumentei a frequência, o tempo expiratório reduziu. Se eu diminuir a frequência, aumenta o tempo expiratório. Tem mais tempo para janelar, desculpa essa palavra, entre o tempo ins e o tempo ex. Portuguesando aqui a palavra, seria mais ou menos isso. Tem uma janela de tempo maior quando eu baixo a frequência, uma janela de tempo menor quando eu aumento a frequência. Então vamos lá, Mário. Vamos repetir que o modo pressão controlada tem vários detalhes. Então, a FO2 baseado na saturação, a PIP baseada nesse recuo elástico, eu vou discutir agora com você, quando você aumenta, quando você reduz. A pressão controlada baseada no volume alvo de 6 ml por quilo. A frequência baseada no volume minuto, tá certinho, em 6. O tempo expiratório na não formação desse degrau, não forma em degrau, mas também não deixa o tempo expiratório tão curto ao ponto de ainda haver tempo para enchimento. Muito cuidado quando mexer na frequência respiratória, porque o tempo inspiratório vai se desarranjar, vai se desajustar. Muito cuidado com isso. O tempo expiratório ideal é aquele que promove todo o esvaziamento pulmonar. Como é que eu vejo isso, Marco? É simples. Observe a curva exalatória, ela tem que encostar na curva de linha de base. Se ela está encostando na linha de base, quer dizer que todo o fluxo que entrou, saiu. Não gerou pressão, não gerou acúmulo, não gerou aprisionamento de ar. O tempo expiratório está bom? Está ótimo. Com esse tempo aqui de 3,35 expiratório, eu consigo até ter tempo de espaço aqui ainda para jogar novos ciclos. O paciente está exalando muito bem, encosta na curva, ainda tem um espaço muito grande entre um ciclo e o outro. Perfeito, Marco. FO2, saturação, PIP inicialmente 3 a 5, você vai falar depois quando aumenta e quando diminui. A pressão baseada no volume corrente-alvo. A frequência baseada no volume minuto de 6, nunca decoramos absolutamente nada. O tempo expiratório na curva de fluxo, cada paciente tem a sua, entendeu? Sua mecânica, a sua complacência, a sua resistência, muito cuidado com isso. Deixa eu ver o que mais. Perceba o seguinte, olha que interessante. Outra coisa sobre o modo volume controlado. Se o paciente melhorar a complacência, olha o que vai acontecer agora com esse paciente. A complacência foi para 70, uma complacência muito boa. Olha o que vai acontecer com esse paciente. Com a complacência, olha aqui, com essa mesma pressão de 9, olha o que aconteceu quando aumentou a complacência. O volume subiu, o paciente está mais complacente, ou seja, com a mesma pressão ele gera mais volume. Muito cuidado com isso. E perceba agora que o tempo expiratório de 0,9 já não é o suficiente para ele. Ó. Ele aceita um pouco mais de tempo. Ó. Por quê, Marden? Porque esse paciente agora tem mais tempo para enchimento, ele está mais complacente. Então, muito cuidado. Nesse caso, eu deveria fazer o quê com o tempo expiratório? Aumentar, porque está curto. Ó. Vou deixar próximo a 1 segundo. Olha o que vai acontecer agora. Quando aumentei próximo a 1 segundo, ó. Opa, está mais próximo da curva, ainda não está encostando, cabe um pouquinho mais. Vou aumentar um pouquinho mais o tempo expiratório para 1 segundo, agora sim. Olha o que vai acontecer. Olha com a curva. Perceba que a curva... Opa, não encostou, mas está bem próximo, ficou ótimo. Então o tempo de 1 segundo está muito bom. Mas o que aconteceu agora com esse paciente com uma complacência maior? O volume subiu muito. O que quiser fazer com a pressão, vou reduzir 2 pontos, tá? Vou reduzir 2 pontos a pressão, porque o volume subiu demais. Ou seja, a pressão agora está sendo excessiva, está gerando muito volume. Legal, Marlon. O modo de pressão controlada foi bem interessante. Eu entendi que a FO2 é baseado na saturação periférica, que a PIP é baseada nesse tal desse recuo elástico, a pressão controlada baseada nesse volume alvo que você está colocando aí para ser alcançado, nesse paciente, está caindo o volume, acho que vai chegar no volume alvo, a frequência baseada no volume minuto, em torno de 6, o tempo expiratório na curva de fluxo para não gerar pausa dinâmica, encostou na curva, quer dizer que o tempo expiratório está alto, deve reduzi-lo. Cuidado com o tempo expiratório muito curto, onde não tem formação de degrau, mas ainda tem espaço para encher o paciente. Muito cuidado com o volume corrente, que o volume corrente ele pode ser dimensionado tanto pelo aumento ou diminuição de pressão, como pelo tempo expiratório. Muito cuidado com isso. E basicamente é isso. O tempo expiratório ideal é aquele que promove todo o esvaziamento, onde não tem
não tem nada encostando. Mardi, mostra para mim um tempo expiratório ruim. Vou te mostrar um tempo expiratório bem ruim. Vou aumentar a frequência aqui desse paciente, por volta de 26. Eu vou baixar aqui um pouco a complacência dele e vou piorar a resistência desse paciente. Vou aumentar uma resistência aqui de 25. Olha o que vai acontecer. Esse paciente agora, ele vai começar... Só ajustar aqui o alarme de frequência. Estou ultrapassando aqui a frequência desse paciente. Perceba agora, o volume também deu baixo. Um momentinho aqui. Um momentinho. Vai sumir o alarme, rapidinho. Tá? Vou entregar o volume agora, ideal para ele. Porque a resistência subiu. Beleza. Está dando de baixo volume agora, mas vai subir o volume. Eu estou aumentando a pressão para alcançar o volume alvo. Assim tem 70 quilos, tá bom? Vamos lá. Então, está subindo o volume. Eu acho que não precisa de mais pressão. O volume de alarme aqui ele colocou como corte 250, ao mínimo, então tem que ultrapassar isso. Sumiu já, beleza. Está subindo, tem um pouquinho de atraso, acho que um pouquinho mais de pressão. Nosso volume de 420, né, o nosso alvo. Vamos lá. Subindo o volume. Perceba o seguinte, só para falar de janela de tempo, o nosso alvo não é encontrar o volume aqui. Mas perceba que a curva de fluxo, olha, ela não encosta na linha de base. Quer dizer que todo o ar que entra, ou seja, disparo, fase ciclagem e fase a fase exalatória, ela não encosta na linha de base. Quer dizer o quê, Mário? Que o tempo expiratório de 0,54 e o tempo ex de 1,77 não é suficiente. Tanto o INS está ruim, como o ex também está ruim. Ou seja, o paciente tem espaço para encher, mas esse não é o problema, o grande problema agora. O problema é o exalatório. O tempo expiratório de 1,33 não está sendo suficiente para deixar exalar todo o ar. O que eu devo fazer aí, então, Mário? Você tem que aumentar o tempo expiratório. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso, ó, baixando a frequência. Vou baixar a frequência aqui para 18. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter mais tempo agora para exalar. Ó, eu tenho agora 2,56 para exalação. Bora ver se agora foi suficiente agora para exalar todo esse paciente. Ainda não, ainda tem um pouco de alto PIP. Eles chamam aqui o aprisionamento de A. Sobrando pressão no final da ex. Agora está muito próximo, quase nula, né? Está quase... Ainda tem um pouquinho ainda. Vou baixar um pouquinho mais a frequência. Cuidado com o volume que ele vai cair. Olha o que vai acontecer. Perfeito. Então agora, ou tem mínima alto PIP, ou um pouco mesmo, ou realmente está encostando quase na linha de base. Então perceba que a frequência ideal desse paciente foi 12. Por quê, Marlon? O volume minuto está bom, nesse paciente está tranquilo, e o tempo de enchimento está 1,16, e o tempo exalatório mínimo para ele conseguir exalar todo o ar seria de 3,84. Beleza, mas esse paciente está bem ventilado? Sim, ele está bem ventilado, ele está bem tranquilo. Mas para gerar, o volume agora ultrapassou, né? Eu vou baixar a pressão aqui para garantir o volume alvo dele, que é em torno de 420. Então, beleza, Marli, o que tu quer falar com isso? Eu quero falar o seguinte, gente. Que no modo pressão controlada, se o paciente altera a complacência, altera volume. Se o paciente altera a resistência, altera volume, tá bom? Muito cuidado com isso. No modo pressão, volume controlado, não. Ele vai garantir o volume, desde que tenha aumento de pressão, né? Então, você deve calcular a pressão, sim. Tá, beleza? Muito cuidado com isso, muito cuidado aí com a ventilação mecânica, nesse caso, no modo pressão controlada. Ele tem muito mais itens que você deve observar, tá bom? Então, vamos lá. Falar um pouquinho da PIP. Vou deixar o paciente acomodar aqui e vou falar de novo da PIP, como eu falei no modo pressão controlada. O tempo expiratório está bom, não está encostando na curva, está quase bem próximo, mas está muito bom. O volume dele está um pouquinho alto, né? Deveria baixar um pouco a pressão. Vou baixar aqui um pouco a pressão aqui. Deixa eu acomodar aqui que a gente vai observar o que vai acontecer com esse paciente. No modo pressão controlada, eu vou explicar uma maneira de você observar se o paciente está melhorando ou não. Vou abrir a monitorização. Ele está me dando aqui um valor fixo de complacência. Isso seria ruim para falar um pouquinho desse paciente está melhorando ou não. Lembrando que é um software. Ele está com 60 de complacência, que é o mesmo que eu coloquei lá. Vamos lá. Marlon, fala um pouquinho dessa PIP. Gente, essa PIP é o seguinte.
Se você aumenta ela, aumentei essa PIP para 10, e eu ganhei complacência, ou seja, o meu paciente ganhou complacência, e a minha driving pressure, que eu falei na aula passada, que é o platô menos a PIP, ela reduziu, o paciente tem benefício. Se eu aumentei a PIP, a minha complacência de 60 caiu, e a minha driving pressure, que é a diferença do platô menos a PIP, aumentou, ali você possivelmente está sobredistendendo o pulmão e tem um malefício. Falarei bem mais sobre isso, sobre PIP, na aula de ventilação mecânica protetora, tá bom? Essa é a aula, então, do módulo pressão controlada. É uma aula simples, mas requer um entendimento bem interessante da parte da mecânica, onde a FO2 é baseada numa saturação, a pressão no volume alvo desse paciente está em torno de 7 ml por quilo aqui, né? 490, quase próximo ali a 7 ml por quilo, está 6,5 por quilo quase, a pressão nesse volume alvo. A frequência baseada no volume minuto, que estaria abaixo aqui, teria que aumentar a frequência para alcançar o volume de 6. O tempo expiratório é não formar degrau. O tempo exalatório ideal é aquela que encosta a fluxo de base, a fase exalatória na linha de base, não tem aprisionamento aéreo. E vou falar um pouco de mecânica na próxima aula. Tempo isso, tempo ex. E o disparo, gente, é aquele que o paciente consegue disparar a máquina, o mínimo disparo que ele conseguir disparar a máquina, que também não gere alto disparo. Beleza? Então, está aqui todos explicados. A parte de rampa, essas coisas eu vou explicar quando eu falar de modo PSV. Tá bom? Então, basicamente, o paciente ficou com a PIP de 10, está bem confortável aí, está bem tranquilo. Mas, lembrando, a PIP mais alta, subiu o PIP, diminuiu o driving pressure, melhorou a complacência, ganhou complacência aqui, subiu de 60 a 70, benefício. Subiu o PIP, não melhorou a complacência e não melhorou a driving pressure, não reduziu, ou pelo contrário, manteve ou subiu, você está no ponto negativo, você está sobredistendendo o pulmão. Tá bom? Basicamente isso. Esse é o modo pressão controlada. Vou abrir aqui meu vídeo. Muito obrigado. Está salvo aqui o modo pressão controlada. Basicamente são esses ajustes que você precisa entender. Eu falei de cada item de uma maneira que você não vai decorar, você vai utilizar o norte para cada item, o FO2 por essa tração, a PIP pela pressão de distensão lá e a driving pressure, que eu falo na próxima aula, quando você aumenta, quando você diminui. A pressão controlada, você ajusta ela baseado no volume corrente. Muito cuidado, que nesse ventilador, a gente está no ventilador moderno, ele está somando pressão. 9 mais 5 estava dando 14 de pressão de pico. Aquele pico é a soma das duas pressões, PIP mais pressão controlada. Alguns ventiladores, cuidado que ele acaba subtraindo, entendeu? Então, algumas marcas no mercado, ele não te dá pressão controlada, ele te dá, por exemplo, o pico. Então, você está lá, ele te deu 15 de pressão limite, que é o pico, e 5 de PIP. Então, quanto ele está dando de pressão controlada? Se o pico é 15 e a PIP é 5, a pressão controlada é subtração. 15 menos 5, então a pressão controlada é 10. Então, muito cuidado nos ventiladores que subtraem pressão. A gente não a pressão controlada, a gente dá a pressão de pico. Ventiladores antigos fazem isso, tá bom? Esse daí está te dando a pressão controlada. Você ajusta a pressão para gerar o volume. Mas, se tivesse com um ventilador que desse dando pico, você teria que fazer subtração e observar o volume. Mesma coisa, sobe o pico e observa o volume. Mas vai ter que calcular a mecânica, que eu vou falar na próxima aula. Tá bom? Muito obrigado. Vou deixar essa aula aqui salva no canal. É a aula de pressão controlada. Muito cuidado com esse tempo expiratório, janela de enchimento, janela de esvaziamento, tá? Vou utilizar bem o tempo expiratório na decoreba, tá? De 0,8 a 1,2, como eu ensinei na aula de volume. Lá eu estava numa curva quadrada, você estava bem sedado, ele estava esvaziando bem, enchendo bem. Mas no modo pressão controlada em curvas, de fluxo descendente, deve observar sim ali a fase de enchimento, se está encostando na linha de base. Lembrar que as nossas fases, na disparo, fase in, ciclagem, fase ex, não deve haver pausa entre a fase in e a fase exalatória. Não tem que ter aquele degrau nesse espaço. Gente, muito obrigado. Até a próxima aula de mecânica respiratória ou ventilação mecânica protetora. Pequenos itens que podem ajudar você a proteger o pulmão e não fazer uma ventilação injuriosa. Valeu e até a próxima aula.